Nesse bloco a gente recebe o secretário municipal de saúde do município de Nanuque, Paulo Jeová, e vamos estar falando sobre o coronavírus aqui na cidade. Primeiramente, Paulo, vamos fazer uma atualização do boletim, né? Subiram muitos casos aqui no município, né? Do dia 23 de março até o dia 25 de junho, ou seja, até a data de ontem, nós registramos 272 notificações para síndromes gripais e síndromes respiratórias agudas graves, né? E desse total de notificações, há um saldo de 63 casos que tiveram resultado de SWAB ou teste rápido positivo. Então nós temos hoje um número de 27 pessoas contabilizadas como curadas, nós temos 33 pessoas que ainda são considerados casos ativos e 2 óbitos confirmados, como já tinha sido noticiado anteriormente, e nesse momento nós estamos ainda fazendo a investigação de um terceiro óbito, que nós estamos aguardando o resultado do ensaio molecular para a conclusão do caso. O que pode se falar sobre esse terceiro óbito? Trata-se de um paciente que deu entrada no nosso hospital no final de semana passado. Esse paciente, ele apresentava sintomas respiratórios, evoluiu com piora, esteve internado por alguns dias no nosso hospital, chegou a ser entubado, foi solicitada a transferência para UTI em Teoflotone, mas infelizmente ele veio a falecer antes que fosse liberada a vaga. Importante destacar que esse paciente ele foi submetido à testagem rápida, que teve resultado reagente, né, o resultado positivo, ou seja, foram identificados anticorpos para o novo coronavírus através do teste rápido que foi realizado. Também na ocasião foi feita a coleta de material para que fosse feito o ensaio molecular através do SWAB, e nós estamos aguardando ainda o resultado desse exame que foi feito a coleta e que certamente servirá para contribuir com o fechamento do caso e definição da causa mortis. Bom, secretário, foi dito aí sobre os casos que ainda estão ativos, né? Qual que é a atual situação desses pacientes hoje ativos? Os pacientes que se encontram ainda na condição de casos ativos, significa que são pacientes que ainda não cumpriram o período de quarentena, que podem estar sendo submetidos a tratamento, né, em ambiente hospitalar ou mesmo em acompanhamento domiciliar. Então a gente destaca que existem pessoas, uma grande parcela dos pacientes portadores de Covid-19 que poderão não apresentar sintomas graves, né? Então pessoas que terão sintomas leves a moderados é a maioria, né, dos casos. O grande problema reside no fato de que os pacientes que apresentam sintomas graves, eles vão precisar de internação hospitalar e por conta disso a gente teme inclusive uma sobrecarga do nosso sistema de saúde, né? A gente já tem observado, inclusive por meio de informações transmitidas pela Superintendência Regional de Saúde, que os hospitais da região eles já começam a apresentar sinais de saturação, haja vista que já tem sido constatado também a dificuldade para a compra de alguns insumos, de medicamentos que irão servir para atender esses pacientes. Qual que é a atual situação hoje do HPS, secretário? O nosso hospital de pronto-socorro, ele serve como referência para atendimento dentro da nossa micro-região de saúde, que compreende os municípios de Nanuque, Serra dos Aimorés e Carlos Chagas. Então, dentro do plano de contingência do Estado de Minas Gerais, o Hospital Renato Azeredo, ele foi eleito como um hospital híbrido, o qual continuará mantendo o atendimento das demandas regulares, né? Ou seja, vai continuar prestando o serviço para pacientes que precisem de atendimento cirúrgico, ortopédico, as pacientes que necessitam de tratamento obstétrico, né? Pediatria, clínica médica e, além disso, também o hospital ele ficou como referência para atendimento de pacientes de Covid na nossa micro-região, desde que esses pacientes eles tenham um quadro no máximo moderado, né? Então, desta forma, dentro do nosso hospital foi criado um setor de isolamento
e que hoje dispõe de 7 leitos instalados. 2 leitos são leitos com suporte avançado à vida, com equipamentos que podem permitir que esse paciente ele seja estabilizado até que as vagas de transferência sejam liberadas, né, para os leitos de UTI. Então são leitos que dispõem de respiradores, monitores multiparamétricos, são 2. E os demais 5 leitos são leitos convencionais, então são leitos que estão disponíveis dentro do setor de isolamento, haja vista que essa medida ela é necessária para evitar o que a gente chama de contaminação cruzada, então evitar que outros pacientes sejam contaminados enquanto recebem tratamento por outras queixas, né, dentro do nosso hospital. E esses leitos são os leitos que hoje nós temos instalados para atender toda a nossa região. É muito importante falar disso porque à medida que a gente já percebe uma sinalização que aponta, né, para um colapso do serviço, né, do sistema, não em Nanuque propriamente dita ou de forma isolada, né, mas todo o estado ele está sendo monitorado porque existe sim a chance real de que haja colapso do sistema, né, e esse colapso ele vai ser traduzido numa situação onde tanto as pessoas que buscam um atendimento na rede SUS, né, na rede pública, como as pessoas que demandam de atendimento na rede particular, essas pessoas poderão não encontrar leitos disponíveis para serem tratadas. Falando desse assunto, secretário, como que está a ocupação desses leitos que foram destinados aí, especialmente para o Covid-19? Nós tivemos 2 momentos nessa semana, né? Um primeiro momento entre a segunda e a terça-feira, onde nós tivemos uma saturação momentânea do sistema, né? Aconteceu de forma muito rápida, né? Tendo em vista, inclusive, que no domingo a gente tinha apenas um paciente ocupando leito desse setor de isolamento. Então, entre segunda e terça-feira, nós tivemos um recebimento anormal de pacientes, né? De um número anormal de pacientes com síndromes respiratórias, e tivemos que fazer algumas intervenções de imediato para disponibilizar outros 2 leitos de retaguarda, né? E na data de ontem também nós voltamos a ter uma situação semelhante, haja vista que os pacientes em situação de gravidade, eles não têm outro meio, outro recurso ao qual recorrer. Então, desta forma, o governo municipal está trabalhando para que adaptações sejam feitas e que a gente consiga expandir ou ampliar pelo menos mais 3 leitos para atender a nossa população, tanto de Nanuque como da nossa microrregião. É muito importante lembrar que como nosso hospital ele continuará sendo referência para atender as demandas regulares, né, que eu já falei aqui, chegará um momento em que nós não conseguiremos mais expandir leitos ou disponibilizar leitos para o tratamento da Covid-19 dentro do próprio hospital. Nosso hospital é um hospital pequeno, né? Então, com exceção dos leitos de observação, né, os leitos de internação são apenas 41 leitos. Então, nós já disponibilizamos desses 41, 7 leitos. Então, a gente tem aí apenas 34 leitos para servir as demais necessidades que o nosso hospital atende, né? E dessa forma, nós precisamos muito da colaboração da nossa população, de Nanuque e da região, para que, à medida que as pessoas se previnem, a gente diminua aí a velocidade da propagação do vírus e, consequentemente, a gente tem aí um maior equilíbrio entre a oferta de leitos e a demanda por esses leitos. Lembrando também que, conforme o próprio plano de contingência do Estado para a nossa macro-região e para a nossa micro-região de Nanuque, serão necessários pelo menos 26 leitos clínicos para atender pacientes das 3 cidades que eu falei aqui agora há pouco, né? Então, Serra, Carlos Chagas e Nanuque. E, nesse momento, nós não conseguimos vislumbrar a possibilidade de ter esses leitos instalados, né, dentro do nosso hospital municipal, haja vista que é um hospital de poucos leitos, né, e que continuará atendendo as demais clínicas, né, as demais demandas que habitualmente já são atendidas. Bom, então, o que pode vir a causar, caso ocorram novos casos, né? Caso novos casos venham surgir aqui na cidade? O grande problema de se ter
um aumento no número de casos ativos simultaneamente é o fato de que, embora 80% dos casos vão apresentar sintomas leves ou moderados ou nem vão apresentar sintomas, os outros 20% eles irão demandar de um atendimento mais criterioso, né? E é um atendimento que só pode ser feito no ambiente intra-hospitalar, ou seja, dentro dos hospitais. E tem sido inclusive noticiado, né, por outros meios de comunicação que já há uma escassez não somente de mão de obra, porque os profissionais de saúde eles estão dispostos em quantidade insuficiente para que haja uma expansão tão rápida, né, dos serviços, bem como também a própria dificuldade para adquirir alguns medicamentos e alguns insumos, né? Basta ressaltar aqui também que tem sido muito falado sobre a escassez de medicamentos para manter ou para proceder com a intubação de pacientes. Então, aquele paciente grave que precisa ficar no respirador artificial, né, no ventilador mecânico, esse paciente ele precisa ser submetido à infusão de drogas que irão ter efeito sedativo, relaxante muscular, ou seja, irão proporcionar a condição para que esse paciente ele permaneça recebendo aquela assistência. E esses medicamentos eles estão em falta no mercado mundial, já está se tendo uma dificuldade muito grande para obter esses medicamentos. Inclusive, na data de ontem, eu fui notificado quanto à dificuldade que o município de Retaguarda, que atende com os leitos de UTI, qual seja o município de Teoflotone, os hospitais daquela cidade também estão tendo dificuldade. Inclusive, já houve um manifesto de que até mesmo para atender os pacientes que já estão internados, né, existe aí uma quantidade limitada de estoque de insumos, né, o que impacta diretamente, inclusive, sobre a possibilidade de a gente conseguir transferir pacientes graves para esses leitos de UTI. Então, não há outra forma da gente minimizar os efeitos, né, desses graves problemas que a gente tem enfrentado, que não seja o distanciamento social e as medidas de prevenção que têm sido amplamente divulgadas, né? Então é muito importante que você, cidadão, permaneça em sua casa, não receba amigos, não receba parentes de forma que possa ensejar aglomeração, porque nem todas as pessoas que estarão portando o coronavírus, essas pessoas terão sintomas, né? E você pode ser contagiado, você pode ser contaminado e contaminar também a sua família. E, infelizmente, não neste momento a capacidade instalada para que seja feito o atendimento de muitos doentes de maneira simultânea, né? E aí, infelizmente, essa não é a realidade de Nanuque, é uma realidade que a nossa região enfrenta, né, tendo em vista a alta incidência de casos, inclusive nos municípios polo, né? A gente sabe que os municípios de Teixeira de Freitas, Teoflotone, São Mateus, são municípios polos regionais, né? E que, infelizmente, existe um grande número de pessoas, né, que estão circulando por essas cidades, e a gente sabe que os recursos disponíveis para acolher um grande número de pacientes, eles são insuficientes para que a gente consiga dar o atendimento que nós gostaríamos que todas as pessoas recebessem. Então fica aqui esse alerta também. Bom, secretário, entre as medidas foi publicado um novo decreto ontem, onde há um fechamento do comércio, né? Só os serviços essenciais vão poder continuar a funcionar aqui na cidade, né? Na verdade, o decreto que trata das questões relacionadas ao comércio, o decreto mais recente, ele não trata necessariamente do fechamento do comércio. É muito importante que isso seja frisado. Nesse primeiro momento, buscou-se um alinhamento à deliberação de número 17 do Comitê Extraordinário do Estado, o qual estabelece que alguns segmentos comerciais não poderão oferecer o atendimento presencial aos clientes, mas fica permitido a operacionalização interna desses estabelecimentos. De fato, os estabelecimentos tidos como essenciais, quais sejam farmácias, supermercados, açougues,
comércios que vendem órteses e próteses, né? A exemplo, as óticas, e alguns outros segmentos terão a permissão, continuam tendo a permissão para prestar esse atendimento presencial, haja vista que são tipos de comércio onde dificilmente as pessoas elas poderiam ter um suprimento, né, dessas necessidades e que estão vinculadas à comercialização de produtos disponíveis nesses estabelecimentos de outra maneira. Mas né? Desde que se mantenha as normas de segurança ativas, né, secretário? Com certeza. Então, o fato de haver alguns segmentos comerciais que têm a permissão para fazer o atendimento presencial dos clientes, em todas as situações, a manutenção dos protocolos sanitários permanece em vigor, né? Então, o governo municipal ele tem se preocupado muito, né, tanto com a segurança sanitária das pessoas, como também com esse ponto de equilíbrio que é preciso haver entre a manutenção de uma rotina mínima, né, que confira dignidade às pessoas e mantendo, sobretudo, em primeiro lugar, o direito à vida e à saúde das pessoas. Então o comércio essencial vai funcionar com as normas de segurança e o restante do comércio com o atendimento interno, né? A operacionalização interna dos estabelecimentos, conforme rege o próprio artigo 6º da deliberação de número 17 do Comitê Extraordinário do Estado, poderão ser comercializados produtos e serviços por meios remotos, quais sejam telefone, internet, aplicativo, né? Então, a loja ou empreendimento que ele comercializa um produto, o cliente ele pode se valer desses meios remotos para se comunicar com essa empresa e a empresa ficará encarregada de entregar ao cliente em seu domicílio, não sendo permitido nesse momento, inclusive, o drive-thru, né, que seria aquela modalidade onde a pessoa ela poderia vir até a loja e receber ali na porta da loja o seu produto, né, ou mesmo aquela situação onde algum serviço poderia ser prestado nesse sentido. Bom, secretário, para a gente terminar, é interessante as pessoas entenderem que todas essas medidas são para a segurança, né? São para evitar novos casos, evitar a proliferação mesmo, né, do vírus aqui na nossa cidade e região, né? Com certeza. Então, não existe uma fórmula pronta, né, que permita com clareza que seja verificada todas as medidas que seriam necessárias para manter um perfeito equilíbrio entre a manutenção da saúde e a questão econômica, né? Nenhum lugar do mundo obteve ainda esta fórmula, mas como a saúde das pessoas sempre foi uma prioridade elementar para o governo municipal e para a Secretaria de Saúde, nós estamos trabalhando com os recursos que temos. Então, nesse primeiro momento, foram tomadas algumas medidas adicionais com relação à restrição de circulação de pessoas. E eu volto a falar aqui que as medidas que são adotadas e que de alguma forma refletem sobre o comércio não têm o objetivo de provocar prejuízos ao comerciante. O objetivo não é esse, né? O objetivo é justamente diminuir o fluxo de pessoas circulando, porque a gente sabe que o vírus ele precisa de gente para ele circular, né? Então, quanto mais pessoas circulando a gente tiver, maiores serão as chances de pessoas sadias sejam contaminadas. Então, dessa forma, essas medidas elas foram adotadas neste primeiro momento, além das demais medidas, como a instalação das barreiras sanitárias, onde são feitas as triagens de pessoas que eventualmente poderão apresentar sintomas da Covid, o próprio processo de descontaminação das vias públicas e locais de grande circulação do município, o trabalho de descontaminação periódico do nosso hospital, as campanhas de sensibilização da nossa comunidade, a mudança de fluxo dentro do nosso serviço de saúde, inclusive com a disponibilidade de atendimento médico na unidade de saúde central, né, no posto Valdivina Ferraz, que de segunda a sexta-feira oferece atendimento médico de 7 horas da manhã, com horário de intervalo, né, que é de 11 a 1 da tarde, e que após a 1 da tarde se prorroga até as 21 horas. Então tudo isso é para garantir que a nossa população tenha uma assistência de qualidade
e com certeza diminui também o fluxo de pessoas dando entrada no nosso hospital municipal, né? Um fato que a gente tem que chamar a atenção também é a própria questão de que se as pessoas elas têm queixas que demandam de atendimento médico, isso é, os hipertensos, os diabéticos, as pessoas que sofrem problemas cardiovasculares e outras doenças crônicas. Se você necessita de atendimento médico, busque essa assistência, né? Porque a gente sabe também que é um risco muito grande. A gente sabe que algumas pessoas, talvez por medo de serem contaminadas pelo novo coronavírus, elas podem deixar de buscar esse atendimento que é tão importante e que pode causar um agravamento de outras situações, né, de outras condições clínicas que poderão também provocar agravos à saúde e, em casos mais extremos, até poder levar a pessoa à morte. Então a gente chama a atenção das pessoas para o fato de que o medo ele é um instinto de sobrevivência, mas o pânico ele imobiliza as pessoas. Então não é o momento de ter pânico, é o momento da gente ter atitude proativa no sentido de garantir a segurança nossa e dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas que convivem conosco na nossa querida Nanuque, né? E contribuir com as medidas que estão sendo adotadas por meio da obediência às normas, né? A gente chama atenção para o fato de que se as pessoas não têm uma necessidade extrema, não saiam de casa, né? Não recebam pessoas em suas casas de forma que você possa ter ali aglomerações, ainda que sejam familiares, né? A gente vê muitos casos que em outras cidades, por exemplo, né? E até aqui em Nanuque a gente tem percebido um aumento do número de casos entre pessoas do mesmo núcleo familiar. Então isso acontece por conta, às vezes, da inobservância às regras, né? As pessoas algumas pessoas continuam fazendo os almoços de domingo, continuam fazendo as churrascadas, as festinhas de aniversário. Então todas essas situações são situações propícias para que uma pessoa portadora do vírus, que esteja assintomática, ela transmita para outras pessoas que estejam sadias. A gente chama atenção para o fato de que sair desse momento difícil de forma vitoriosa é ter o mínimo de perda de vidas humanas, né? Então a gente sabe que a vida é um direito elementar e está acima de qualquer outro interesse. Então dessa forma nós estamos trabalhando e precisamos muito da ajuda da nossa comunidade. Secretário, muito obrigado pelas informações. Nós voltamos logo após o intervalo.